Abençoa-nos, ó Deus, pela Tua palavra. Ajuda-nos a entender o Teu propósito para a Tua igreja local. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós conhecemos aqui o contexto porque na exposição de Atos já passamos por aqui, por esse texto, e certamente os irmãos compreenderam bem bastante do contexto aqui apresentado. Há 12 apóstolos trabalhando, vamos dizer assim, no colégio apostólico. E para que a gente entenda aqui, embora sejam apóstolos de maneira exclusiva, e depois destes apóstolos da igreja primitiva não há mais nenhum registro apostólico, embora eles sejam apóstolos, eles também são presbíteros locais, pastores. O que Jesus disse para Pedro? Tu me amas? Aí por 3 vezes, pastoreia os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Então Pedro era um pastor local, ok? Quando Pedro se apresenta em sua carta, e ele fala aos presbíteros, ele diz, eu sou presbítero como vocês, eu sou pastor como vocês. Então no início da carta ele se apresenta como apóstolo, mas quando ele trata dos presbíteros de uma igreja local, ele diz, eu sou presbítero como vocês. Portanto, nós temos aqui uma realidade de pelo menos 12 pastores. E aí acontece que a igreja cresce por todas as direções, e é claro, se cresce por todas as direções, a igreja não era somente feita de judeus. A partir do capítulo 2, muita gente de muitas nacionalidades pertenceram à fé. A maioria deles, destas nacionalidades, voltaram depois de Atos 2 para suas casas, como era de costume, não é? Em outros lugares. Mas muita gente dali ia se convertendo e muita gente da cultura grega ia se convertendo. É claro que no início a igreja primitiva, a partir de Atos capítulo 2, você percebe isso, a partir do versículo 42, todos tinham tudo em comum. A situação econômica era dificílima. Aqueles que tinham um pouco mais davam para aqueles que tinham um pouco menos, e todo mundo conseguia comer e vestir, porque a situação exigia esse tipo de partilha. Bem, o fato é que a igreja foi crescendo tanto que o próprio corpo percebeu, veja, uma dificuldade de enlace de povos. Percebe isso aqui, hein, gente? Isso aqui tem muito a ver com a gente aqui. Nós somos uma igreja histórica, perto de fazer 90 anos. Não esqueça disso. Irmãos antigos na fé que estão aqui, desde que eu cheguei e desde que eu era criança lá em Barbacena. É difícil você unir um povo que está e um povo que chega. Sim ou não? É o que está acontecendo em Atos 6 aqui. As viúvas dos gregos procuram os apóstolos dizendo, as viúvas dos judeus recebem os donativos, mas as nossas viúvas não recebem. Veja que coisa. Nós percebemos aqui então que uma igreja só com pastores é uma igreja que é deficiente em algumas áreas, sobretudo nas áreas de serviço, de servir. E é a partir daqui que nós percebemos que o Senhor instrui a mente de Pedro e dos apóstolos para que um grupo de homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, agora façam com a igreja o que Jesus não mandou que os presbíteros fizessem. Então vamos lá. Nós temos aqui 2 oficiais que surgem na congregação da igreja primitiva. O primeiro grupo de oficiais, não é, que nós percebemos, são os diáconos que surgem. E é claro, os presbíteros já estão aqui. E eu quero falar desses diáconos um pouco. Os diáconos são aqueles
que servem às necessidades materiais da igreja. Vamos repetir isso, irmãos. Os diáconos são aqueles que servem às materiais, necessidades materiais. Grave isso. Daqui você já começa a perceber erros históricos que cometemos como denominação até. Vou te dar um exemplo. Fulano está afastado. Manda para lá quem? Um grupo de quê? De diáconos. Esses irmãos são amados, homens de Deus, mulheres de Deus, mas historicamente foram designados para a tarefa de maneira errada. Porque o papel espiritual é dado aos presbíteros, aos pastores. Agora veja, às vezes alguém diz, fulano, pastor, fulano ou fulana, assim ou assim, precisa de uma ajuda, de uma cesta básica. Historicamente, o pastor vai lá e tenta resolver tudo. Liga daqui, puxa dali, e tá certo? Tá errado. Por quê? Esse é o trabalho de serviço às necessidades materiais da igreja. Isso é diaconal. Segundo o erro histórico que temos, não é só da confusão de papéis, é da confusão numérica. Quantos presbíteros nós temos aqui? 12. Vamos repetir? Ok. Quantos presbíteros nós temos aqui? 12. Vocês leram o texto. Quantos diáconos? 7. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, que nossas igrejas sempre foram um celeiro de diáconos. Um celeiro de diáconos. Tá? Acontece que, se você vê 12 pastores aqui, 12 obreiros, 12 líderes, presbíteros, para 7 diáconos, tem algo errado numericamente na nossa estrutura. Porque por vezes uma igreja batista, isso é desde que eu nasci, tá gente? Criei os dentes na igreja batista. Nós sempre tínhamos um número abençoado, por exemplo, de 10 ou 15 diáconos, não é assim? E um pastor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Numa congregação como a nossa, numa igreja como a nossa, quantas pessoas, eu estou falando pessoas em dificuldades financeiras mesmo, tá? Não é aquela coisa assim que gastou um pouco mais e parcela daqui, parcela dali, você está empregado, você dá o seu jeito. Não estou falando disso. Estou falando de risco, de necessidade. Ok? Vocês acham que são muitos no nosso meio? São poucos desempregados na nossa igreja, graças a Deus por isso. Na igreja primitiva era mais, você sabe disso. Só que eram 7 para dar conta. Agora eu te pergunto, você sabe quantas pessoas estão fracas na fé na nossa igreja? Você compreendeu a necessidade de ter um número pastoral superior ao de diáconos? E percebe que um pastor não consegue detectar todas essas necessidades, muito menos supri-las, se não for do próprio púlpito. Porque é no púlpito que há a maior tentativa de nivelar a todos, no sentido de suprir, de pôr à mesa. Mas aqueles que não podem chegar à mesa e não querem chegar à mesa, precisam estar no leito recebendo, na cama do desânimo. Você compreende, meu irmão, minha irmã, o erro histórico? Ou não? Compreende que a palavra de Deus está nos mostrando claramente que Deus não abriu mão, olha só, Deus não abriu mão de que os presbíteros pregassem a palavra. Os apóstolos disseram, não estamos autorizados. E aqui se estabelece algo importante. No nível da prioridade da igreja, primeira prioridade, isso bem nos assinala Martyn Lloyd-Jones
quando fala desse texto. O espiritual é mais importante do que o material. Primeiro, a igreja, ela jamais pode inverter essas necessidades. A necessidade espiritual é profundamente mais urgente do que a necessidade material, embora ela exista. Segunda questão, percebemos que as coisas eternas são mais urgentes do que as temporais. Portanto, os discípulos, presbíteros aqui, assertivamente dizem: nós não podemos abrir mão do ministério da palavra para servir às mesas. E quais são essas mesas? Historicamente, falamos que são 3. Os diáconos servem a primeira mesa, a mesa do Senhor. Segunda mesa, a mesa dos necessitados. Quem aqui está precisando? E é comum que alguém ligue para o pastor, falando para isso e para aquilo. Não deveriam. Há diáconos na igreja que trabalham para isso. E se solicitados, procuram caminhar da melhor maneira. A mesa do Senhor, a mesa dos necessitados. Terceira mesa, a mesa do pastor. O pastor está com fome, está descalço, está precisando de quê? Está tudo certo. Os filhos estão vestidos, tá? Cabelinho penteado, ok. Eles estão atentos. Até porque pastor é gente, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem cuidado dos pastores ao longo dos tempos. Mas perceba que não dá para pastores pararem o serviço para tratar dessas questões que são materiais. E por vezes, meus irmãos, as necessidades espirituais são tão grandes que nós não conseguimos ter agenda para lidar com as necessidades espirituais da igreja. E aqui eu quero abrir um parêntese sobre a minha agenda pessoal. Eu quero pedir perdão aos irmãos por algumas vezes, quem sabe nesses dias, talvez daqui a 20 dias, eu ainda tenho essa realidade. Eu estou no momento final do meu curso de mestrado, não é? E é para o bem da igreja. Se fosse por mim, eu não faria isso, tá? Eu entendo que isso faz parte do crescimento da igreja. O pastor local precisa se preparar para formar novos pastores, e assim tenho feito aqui. E tem sido extremamente difícil lidar com toda essa demanda. Essa semana tivemos mudança de endereço, e assim, foi só a graça de Jesus, tá certo? Eu estou aqui inteirão, glória a Deus. Mas só para que os irmãos, por favor, nos perdoem, se em algum momento, nesses dias, talvez uns 10 dias para trás e uns 15 ou 20 para frente, eu não consegui chegar em você à medida que você solicitar imediatamente, a não ser que você tenha urgência. Como eu tive que suprir uma urgência ontem. Enfim, eu não estou dizendo de urgência que o trabalho não é importante. O que eu estou dizendo é que há problemas que eu preciso dedicar tempo para ouvir. E nem sempre agora é o tempo. Pode ser que amanhã eu te ouça melhor. É isso. Tá? Caso de morte, de luto, seja o que for, de desespero, isso não tem hora. Tá? Mas olhe para a igreja de Cristo e perceba, se há multiplicidade de pastores locais, nós não temos essa deficiência de chegar o alimento e o socorro espiritual para a igreja de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu quero relembrar algo importante que já falei nas 2 mensagens anteriores, mas que é de extrema importância repetir, porque o óbvio precisa ser dito. Tá? Estamos falando aqui de 10 pastores, 6 pastores, 4 pastores, 12 pastores. E a sua pergunta é: como é que a igreja vai pagar todo mundo? Não é? Porque entende-se que um pastor vive para a obra. Sim, é verdade. E é ideal até que seja. Mas dentro dos limites da igreja local, a igreja fazendo o que pode, a igreja tem pastores locais que têm o seu trabalho,
a sua demanda, a sua família, as suas finanças do lugar e que doam parte do seu tempo para atender irmãos, para aconselhar, para ajudar a apagar incêndio aqui e ali, para levar o ensino ao rebanho, para ajudar nos cursos da igreja, para ajudar nos ensinos da igreja. Tudo isso, meus irmãos, tem a ver com a beleza da igreja e não necessariamente que seja um pastor sustentado pela igreja. A gente precisa entender isso, tá? A Bíblia deixa muito claro, não é, que o obreiro é digno do seu salário. A Bíblia deixa muito claro para nós que é importante que nós tenhamos tempo para o rebanho. Mas nós entendemos também que a multiplicidade de obreiros exatamente supre a deficiência de tempo destes obreiros que têm a sua vida, digamos, secular e servem na igreja local. Tá? Talvez não seria possível. 2, mas quando isso vai se avolumando na igreja, essa cultura pastoral vai se avolumando. Nós começamos a entender que é possível pastorear bem o rebanho do Senhor. Ok? Bom, os diáconos da igreja aqui estão então servindo às necessidades materiais da igreja. E os presbíteros estão servindo nas necessidades espirituais da igreja. Uma pergunta, então, que você deve fazer sempre quando for acionar ou um diácono ou um pastor é: essa necessidade é material ou essa necessidade é espiritual? Material é com quem, gente? 3 pessoas souberam. Necessidade material é com diáconos. Necessidade espiritual, pastores. Quantos diáconos temos na igreja? Quantos serviram aqui? Foram 5 hoje, né? 6. Hoje aqui foram 6. Precisamos de mais diáconos na igreja. Nós tivemos já 2 dos nossos queridos que estão na glória. Irmão saudoso Hugo Rocha, uma saudosa irmã Carmen. Temos a irmã Ana, auxiliadora, que já está em casa, sendo cuidada pela família, já uma idosa, não é? E nós temos alguns aí na reforma, não é? Na supervisão dos mais novos. Nós temos do corpo diaconal gente com aspiração ao presbiterato, ao pastorado, portanto, entra em vacância o diaconato da igreja também. Então, daqui para o fim do ano, precisamos estar atentos a isso. Então, veja que momento precioso nessa reta até os 90 anos, pensarmos nisso como igreja, para que tenhamos a visão de diáconos e pastores da nossa igreja. Mas ainda assim, 6 irmãos aqui serviram a igreja. Louvado seja Deus que hoje nós temos um pastor servindo em Sereno, em Cataguases, não é? Que era o pastor Flávio, que caminhava aqui com a gente. Mas entendem, meus irmãos, e eu também entendo, que nós precisamos de um quadro pastoral mais potencial. Tá? E eu já tenho dito isso para a liderança desde que eu cheguei aqui. É importante, não com essas palavras, tá? Agora, algo importante que eu quero dizer para a igreja. Certa feita, isso tem uns 6 anos, não, tem 7 anos. Eu fiz isso por um tempo. Eu coloquei um formulário lá na entrada da igreja. Formulário pequeno. E o formulário era o seguinte: se você conhece alguém afastado da igreja, desanimado, que precisa de visita pastoral, de oração, escreva e deposite em tal lugar. Tinha lá uma forma de entregar isso. Eu não preciso dizer, meus irmãos, que foram pouquíssimas as pessoas que escreveram.
E para te dizer a verdade, eu só lembro que a irmã Alda escreveu umas 2 ou 3 vezes. Era ela e mais alguém que escrevia. E todos os irmãos ignoraram isso. E aqui eu não quero constrangê-los absolutamente. Quero tratar isso com muito cuidado e carinho, porque isso é nossa família. Mas eu quero exortá-los que a vida da igreja não gira ao teu redor, nem ao meu. Agora imagine se nós temos um santo problema, que todos correspondam e todos, encontrando alguém necessitado de ajuda pastoral, escrevam fulano, 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 fulano. Então, meus irmãos, eu teria de ficar como Moisés, ficou diante do povo, deixar o povo na fila esperando, até o dia que eu pudesse chegar no último da fila. Entende, queridos, a importância desse texto aqui para nós? Nós precisamos, queridos, de fato, entender a diferença, não só entre diáconos e pastores, mas perceber a necessidade de quantos pastores e de quantos diáconos nós temos diante de nós. Quais são os resultados quando uma igreja entende que diáconos servem às necessidades materiais e os presbíteros, os pastores servem às necessidades espirituais da igreja? Nós temos aqui 3 resultados. O primeiro resultado, os necessitados são assistidos. Pastor, não precisou correr aos 4 ventos, ligar para isso e para aquilo. Meu irmão, se eu precisar fazer uma ligação para atender uma situação dessa, eu já estou saindo do meu ofício. Eu estou deixando alguém sem ser atendido espiritualmente. Vocês estão entendendo? A importância da igreja entender isso? Quando vocês me ligam para falar dos necessitados, vocês estão tomando o meu tempo com aquilo que eu não preciso fazer e não posso fazer. E eu estou abrindo mão do ofício que eu tenho que fazer. E eu vou prestar contas a Deus. Estão compreendendo isso, meus irmãos? Os necessitados são assistidos quando a igreja entende que os diáconos têm que ser acionados. Segundo resultado, quando a igreja entende a diferença entre diáconos e pastores, a igreja é edificada. Por que a igreja é edificada, gente? Porque agora os pastores estão voltados para pregar a palavra. Isso é uma bênção, dá trabalho. Sempre quando alguém prega aqui, eu preciso ver o sermão, eu preciso avaliar o sermão, eu preciso às vezes sentar com a pessoa, preciso avaliar posteriormente. Tudo isso é zelo com a congregação. É muito importante, meus irmãos, que a igreja seja edificada desta maneira. E veja, quando a igreja local entende a diferença entre diáconos e presbíteros, o terceiro resultado é: os convertidos são acrescentados. Acrescentados. Veja, o texto diz que a palavra de Deus era divulgada. Os apóstolos não abriram uma ONG, meus irmãos. Não, eles deixaram os diáconos trabalhando. E não há problema com o terceiro setor. O que eu estou dizendo é que eles não abriram mão de pregar o evangelho. Parêntese. Ouçam o que eu estou falando agora, importante. Não é porque você não é um pastor que você não pode ajudar espiritualmente seu irmão, orando por ele e exortando na fé. Tudo bem? Segundo, não é porque você não é um diácono que você não pode ajudar um irmão na sua necessidade material. Chegou uma necessidade para você, o que você pode fazer? Você pode fazer. O que sai do teu bolso? Porque muita coisa, meu irmão, quem vai filtrar é você. Muita coisa quem vai filtrar é a igreja. E vai chegar para a diaconia da igreja aquilo que o irmão não pôde fazer. Tudo bem? Tudo bem. Percebeu? Você não pode terceirizar aquilo que Deus colocou na tua mão.
O Senhor te deu uma oportunidade de falar de Jesus, não vai chamar um pastor da igreja não, meu irmão. Fala você. O pastor está para ajudar nas necessidades espirituais da igreja. Da igreja. Ah, meu vizinho precisa de Jesus, pastor, o senhor faz necessidade espiritual, o senhor atende as necessidades espirituais. Não, você vai lá no seu vizinho, eu também tenho os meus vizinhos. Agora eu tenho outros vizinhos. Ok? Há circunstâncias, porém, que são claramente pastorais e claramente diaconais. Tudo bem, gente? Para a gente entender essa diferença aqui. Senão você vai terceirizar aquilo que Jesus colocou na sua mão. Aplicação final. Observemos com zelo o projeto de Deus para a sua igreja quanto à liderança. Ou seja, quanto aos oficiais da igreja. Observe, avalie, perceba. Estamos fazendo correto? Está correto isso? Isso é diaconal? Isso é pastoral? Isso não é nem diaconal nem pastoral. Isso é para mim, sou eu. Amém, gente? Só ouvi um amém. Tá bom. Obrigado, filha. Deus te abençoe. Está ali, Alice. A nossa preciosa Alice. Que bênção. Tudo bem, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Não sei se vocês estão assustados. Não? Entenderam bem? Legal. Vamos orar por mais diáconos na igreja. Meus irmãos, os diáconos dessa igreja são queridos. Tem igreja que só Jesus na causa do pastor. E louvado seja o nome do Senhor, não é nosso aqui. Diáconos são amáveis, queridos, amorosos. E vão continuar sendo. Louvamos o nome do Senhor. E vamos orar para que Deus levante mais obreiros para a sua seara. Amém, gente? Estamos caminhando para os 90 anos. O que Deus tem para os próximos 10 anos dessa igreja? Nós estamos orando. E se você está percebendo, a igreja está orando e Deus está fazendo algumas coisas que para nós eram difíceis. Deus está agindo. Muita oração, muito poder, meu irmão. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Que se mude.